Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre a ressurreição e eu quero pegar aqui o trecho do evangelista Marcos, capítulo 16, começando de 1 a 8, para a gente poder entender um pouquinho sobre a ressurreição. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam então, entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhe disse: não fiquem assustadas. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Agora vocês devem ir dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então as mulheres saíram do túmulo, correndo, porque estavam com medo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Palavra da salvação. Nós vamos falar sobre a ressurreição, estamos na Semana Santa, e a ressurreição é um dado importante para a gente compreender a nossa fé, porque sem ressurreição não existiria cristianismo. Mesmo que os judeus quisessem omitir essa verdade, eles não conseguiram, porque de fato Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos conhecido a fé hoje, particularmente porque certamente toda a doutrina de Jesus não teria sido difundida. Então a ressurreição é o ponto central de tudo. A ressurreição de Jesus. Jesus morreu sexta-feira e entregou seu espírito. E Jesus não somente adormeceu, porque existiram teorias também dizendo que Jesus somente havia adormecido na cruz, não, ele morreu e foi uma lança transpassada no seu corpo. Isso comprovou que Jesus havia morrido. Estava chegando o período da Páscoa, então os judeus precisavam matar. Então quebraram as pernas dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus, e Jesus, como já havia morrido, eles só colocaram no peito de Jesus uma lança para comprovar que ele havia morrido. Mas é interessante percebermos que a ressurreição é um dado importante, porque Jesus morre pelos pecados da humanidade, mas a ressurreição traz essa vida nova. Então, com a ressurreição, Jesus consegue nos trazer a salvação. Então, a ressurreição é importante para todos nós. Muitas vezes a gente está celebrando a Páscoa e a gente pensa no coelho, pensa no chocolate, mas a gente esquece que essa é a grande festa de todos os cristãos, a Páscoa, onde nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Se Jesus tivesse parado somente na morte, nós não teríamos alcançado a nossa salvação. Mas porque Cristo ressuscitou dos mortos, Ele nos trouxe essa vida nova. E é interessante que quando Jesus aparece pela primeira vez aos seus apóstolos, a primeira palavra que Ele diz para eles é: eu vos deixo a paz. Os discípulos que estavam perturbados porque a concepção do Messias, do Cristo que eles esperavam, era um Cristo político. Então, quando eles viram Jesus aniquilado numa cruz, sendo morto, então eles ficaram meio perturbados. E Jesus aparece para eles, eles ainda têm medo, porque imagina um fantasma aparecer na sua frente. Mas Jesus, ele mostra: tocai no meu lado, nas minhas mãos, nos meus pés, veja que um fantasma não tem osso nem carne, e eu tenho. Então Jesus mostra para eles que não havia aparecido um fantasma ali na frente deles, mas era o próprio Cristo ressuscitado com o seu corpo. Então Jesus revela para nós aquilo que acontecerá conosco também. Nós vamos morrer um dia, isso é fato, mas ressuscitaremos com Cristo para uma vida nova. E é por isso que nós dizemos que Ele trouxe essa vida nova. E como os discípulos estavam perturbados, Jesus, a primeira coisa que traz ao coração dos apóstolos é a paz. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo, mas a minha paz, que é perene, que é permanente. Então Jesus aparece primeiro a Madalena, depois aparece aos discípulos de Emaús, aos discípulos no cenáculo sem Tomé, depois Jesus aparece com Tomé, e Jesus também aparece a 500 pessoas
E aí a gente pode pegar esse trecho de 1 Coríntios, capítulo 15, de 3 a 8, que nós podemos comprovar aquilo que eu estou falando. Porque antes de tudo, ensinei-vos o que mesmo tinha aprendido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de São Paulo, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas e depois pelos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até hoje e alguns já adormeceram. Depois foi visto por Tiago e em seguida por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi também visto por mim como um aborto. Ou seja, porque São Paulo, quando se refere a ele como um aborto, é justamente porque ele não nasceu, não conheceu Cristo na época que Cristo estava com seus discípulos. Somente depois aconteceu a conversão. São Paulo perseguia os cristãos. E São Paulo fala, segundo os relatos, que além dos discípulos e de todas as pessoas, os relatos das aparições encontradas nas Sagradas Escrituras, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então isso é uma prova concreta de que Jesus ressuscitou. Mas a gente também vai tirar uma dúvida importante para nós, porque nós cristãos acreditamos na ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus não morreu e reencarnou em outro corpo. E aí existe a grande diferença para a gente compreender. A nossa doutrina cristã, nós acreditamos na ressurreição e não na reencarnação, como outras doutrinas ou denominações acreditam. A reencarnação que é você morrer e reencarnar em outro corpo, de outra forma, em outra espécie, né? Para nós não, isso não existe. Você tem um único corpo, você morreu, você irá para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E se nós tivermos a graça de ir para o céu junto com Cristo, ressuscitaremos com Ele, com esse corpo glorioso, assim como Jesus ressuscitou, é uma prefiguração de que nós também ressuscitaremos. Então a gente vai ressuscitar com Cristo para essa vida nova e não reencarnar em outro corpo ou em algo inferior ou superior, porque Cristo já nos criou como filhos e como imagem e semelhança. A gente não precisa regredir a um estado de vida ou evoluir, porque Deus criou a humanidade na perfeição. Nós somos perfeitos. Deus criou a humanidade como imagem e semelhança. Imagina, eu, você, somos imagem e semelhança de Deus. Isso é o mais importante, é saber que nós trazemos traços de Deus na nossa vida. E o maior traço que nós carregamos é o nosso coração. É a capacidade de amar um ao outro, de amar a Deus na liberdade de filhos de Deus. Então, você, como filho de Deus, como imagem e semelhança, precisa acreditar na ressurreição. Essa ressurreição que Cristo trará para a sua vida. Porque se nós morrêssemos aqui para este mundo, para este corpo mortal, e acabasse a nossa vida aqui, o que valeria? Não teríamos esperança nenhuma. Jesus, quando subiu ao céu, e a gente vai passar o período da Páscoa, onde Jesus passa com seus discípulos até a chegada de Pentecostes, a festa de Pentecostes. E Jesus, quando vai subir ao céu, diz, né, para onde eu vou, prepararei uma morada para cada um de vós. Quando eu estiver preparado, irei e levarei vós para junto de mim. Então assim, ou seja, se a nossa vida terminasse aqui, não teria sentido nenhum. Mas a nossa vida, ela termina aqui, neste mundo, mas se inicia uma vida nova em Cristo, lá no céu. E o mais interessante é que essa vida é eterna. A vida que nós queremos buscar no céu é eterna. E é por isso que a gente precisa buscar a Cristo como nosso caminho, como uma verdade, como uma vida, para podermos ressuscitar com Ele para essa vida nova. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você nessa Páscoa não busque somente chocolates. É bom ganhar chocolate, é muito bom a gente ganhar chocolate, ganhar ovo da Páscoa, mas que a gente possa celebrar também olhando para a nossa vida e perceber aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele deu a vida por amor, por seus meus amigos, e é por isso que Ele deu a sua vida livremente. Jesus estava lá erguido na cruz, o povo caçoava dele, dizendo, desce daí se tu for realmente filho de Deus, tu é o Messias, o Cristo, salvou a muitos, por que não pode salvar assim? E aí Jesus olha para eles, porque Jesus ama a humanidade e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
por Jesus amar a humanidade, entrega a sua vida livremente, mesmo os homens amando. Então, é nessa liberdade que nós também queremos acolher essa salvação na nossa vida e celebrar com alegria a Páscoa, não somente de chocolate, mas principalmente de Cristo. E aí, o Padre convida você a, nesses dias, você não deixar de ir à igreja. Domingo de Páscoa por excelência, você participe das missas. Nós temos várias missas aqui, 2 paróquias na cidade, ou até na sua cidade também. Você pode ir à Santa Missa, mas não deixe de participar, de celebrar deste grande momento de fé para a sua vida. A ressurreição é algo que de fato aconteceu e que acontecerá na nossa vida. E para finalizar, eu quero pegar 1 Coríntios 15, 14 e 17, que nos diz: a ressurreição de Jesus é o ponto fundamental da fé cristã, a ponto que São Paulo pode dizer: se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte dele não valeria nada, estaríamos com o mesmo pecado e condenados a morte. Mas porque ele ressuscitou, é válida a nossa fé. Por isso nós acreditamos firmemente de que Cristo, com a sua ressurreição, anulou da nossa vida o pecado e nos trouxe essa vida. Eu vou ministrar sobre você a bênção de Deus e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e abençoar aquilo que mais você precisa, para que Cristo, em sua infinita misericórdia, alcance a sua vida com esta bênção. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.